Brasil 3, Escócia 0. É chover no molhado dizer que esta foi a melhor exibição da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Alguns dirão, é a Escócia, e de fato, abro e fecho parênteses sobre a Escócia, fazem medo ao susto, e com 3 pontos e este saldo não devem passar, realmente não deveriam, porque fizeram 3 partidas, uma pior do que a outra. Mas o Brasil tem muitos pontos positivos. O primeiro ponto positivo é o Vinícius Júnior com mais 2 gols nesta Copa, diversificando o modo como faz gols, diversificando o seu repertório de gols. O primeiro driblando o goleiro, numa recuperação de bola que já tem se tornado constante na seleção brasileira nesta Copa do Mundo, e o segundo cabeceando contra um time como a Escócia, com a estatura da Escócia notável, atacando a segunda trave. Segundo ponto positivo é o Bruno Guimarães, que deu 2 assistências. Vinícius, 2 gols, Bruno Guimarães, 2 assistências. Embora a segunda assistência do Bruno Guimarães, a primeira não foi para o Vinícius, o segundo gol, tenha sido para o Matheus Cunha. O Bruno Guimarães, até nesta jogada em que a Escócia perdeu novamente a bola na construção, no lance do 1-0 foi o McKenna, depois o Hendry no gol mal anulado, e no terceiro foi o Robertson que perdeu a bola, e é o jogador mais qualificado da linha defensiva da Escócia, e mesmo assim ele perdeu a bola. E quem recuperou foi o Matheus Cunha que faria gol no segundo tempo, mas é um jogador taticamente muito importante por estas recuperações. E o Bruno Guimarães, antes de meter a bola para o Vinícius na segunda trave, já tinha tabelado com o Ryan pela direita, então é um jogador que tem se envolvido muito bem nas tramas da seleção, hoje jogou muito bem, já falo da jogada do terceiro gol, foi uma das melhores da seleção na Copa, e tem utilizado o seu passe vertical não para acelerar em demasia o jogo da seleção, o que é daninho para o jogo da seleção, mas sim para fazer com que a seleção progrida no campo e encontre estas flechas em profundidade. O terceiro gol, que veio no segundo tempo em que o Brasil começou um pouco abaixo, com ritmo abaixo, como sempre faz, mas depois teve mais volume. Hoje o expected goals do Brasil com 21 arremates foi de 4,46, mas já chegou lá. Terceiro gol, a jogada de quarto homem. Danilo na base da jogada, Paquetá volta de costas, dá o apoio, Casemiro faz o passe vertical, Bruno infiltra na meia direita, e quem vai fazer o gol é o Matheus Cunha, que cruza o campo, sai da meia esquerda, vem para a meia direita e marca mais um gol na Copa, terceiro gol do Matheus Cunha no Mundial. O Matheus Cunha que está formando este losango no meio campo do Brasil, o vértice alto do losango do Carlo Ancelotti. O terceiro ponto positivo, depois de Vinícius e de Bruno Guimarães, é o volume. O Brasil enfrentou o Haiti, fez um jogo tranquilo, mas o Brasil enfrentando um adversário que lhe forneceu as melhores condições e características táticas e técnicas, deveria ter tido mais volume, deveria ter marcado mais gols. Hoje marcou 3 gols, tal qual na última sexta, mas com um volume muito maior, expected de gols de 4,46, gol anulado, 21 arremates. É importante ter este volume. Nem tudo é perfeito, evidentemente. A Escócia finalizou demasiado, 14 arremates da Escócia, 10 arremates no segundo tempo, e o Brasil poderia ter feito a Escócia sangrar mais na sua construção, que foi muito fraca. Como eu disse, repito, faz medo ao susto a Escócia como sai jogando. O Steve Clarke hoje montou um plano um pouco mais ambicioso nos primeiros minutos, a torcida escocesa chegou a dar olé no Brasil com alguns passos na construção, mas mesmo sem uma pressão extraordinária do Brasil, que não pôs grande ritmo nem com nem sem a bola, a Escócia se suicidou do ponto de vista técnico. Os zagueiros escoceses construíram muito mal, e com a linha até um pouco mais adiantada, em algumas ocasiões cederam também ao Brasil. No segundo tempo nós tivemos atrações do banco de reservas, que não puderam fazer grande coisa em campo, pelo tempo, naturalmente. O Neymar que entrou primeiro que o Endrick, o que não é muito justificável, né? O Ancelotti teria de explicar o motivo pelo qual o Endrick entra depois do minuto 80 e o Neymar entra antes do Endrick, mas tudo bem. Na vitória isso não é uma questão muito colocada. O Neymar entrou como falso 9, como se sabe que jogará, se aproximando da esquerda, fez um passe para o Vinícius até interessante por ali, na infiltração, bateu as bolas paradas, escanteios, as faltas, como se sabe que fará, e nada digno de mais nota. E o Endrick também não. O Endrick fez uma boa recuperação, uma jogada de ataque da Escócia, mas também não teve tempo hábil para demonstrar as qualidades de super sub que sabemos que ele tem. Agora, segunda-feira, o Brasil joga com o Japão, Suécia ou Holanda, provavelmente o Japão, mas também pode ser a Suécia, a Holanda que é mais difícil, felizmente, e será toda uma outra partida, todo um outro contexto, um jogo de outro ritmo. O Japão é outra qualidade de equipe, não é o Haiti, não é a Escócia se esperava um jogo mais duro, mas foi um jogo muito tranquilo para o Brasil. A Escócia deve ser eliminada, fez uma Copa ridícula desde o primeiro jogo, não deveria nem ter vencido o Haiti, hein? Venceu o Haiti merecia naquele jogo pelo menos um empate. A Escócia fez uma Copa absolutamente patética, não será o caso do Japão,
que tem feito uma ótima Copa, um ótimo Mundial, uma equipe que impõe inclusive outro ritmo. O Brasil precisará jogar numa rotação que ainda não jogou, com e sem a bola, onde a pressão será mais testada. A pressão do Brasil, que tem funcionado contra adversários tecnicamente mais débeis, deve funcionar agora contra o Japão, que é um adversário tecnicamente mais forte, um adversário taticamente muito mais preparado, e a seleção estruturalmente vai precisar pressionar melhor para que saia com um resultado satisfatório desta fase de bloco alto, porque é uma seleção agressiva sem a bola. Este é um mérito que há que se dar ao Ancelotti. Mas 3-0 está de ótimo tamanho, segundo 3-0 seguido, e uma seleção que, como nós pedimos, melhora progressivamente. Não é que fez uma estreia boa, depois foi por uma partida medíocre. Não, nós fomos uma estreia do péssimo ao medíocre, como eu escrevi à época. Um segundo jogo, nota 7,5, e hoje um jogo realmente que demonstrou mais o potencial dessa seleção, que esperemos que continue a evoluir e tenha tempo para fazê-lo. Significaria que está fazendo estrada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.